오늘 하루도 저희에게 허락해 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido mais esse dia. 오늘 이 시간 하나님께서 저희에게 하시는 말씀을 듣고자 합니다. Nós pretendemos ouvir mais uma vez a sua palavra que o Senhor quer nos dizer. 저희 모두에게 또 한 사람 한 사람에게 필요한 말씀을 오늘도 주시옵소서. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária para cada um de nós para este dia também. 하나님의 말씀을 듣고 또 깨닫게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que possamos ouvir a sua palavra e possamos compreender. 하나님의 사랑과 은혜의 크기를 더욱 알아가기를 원합니다. Nós pretendemos conhecer o tamanho e a grandeza do seu amor. 우리의 삶이 하나님의 사랑과 은혜를 찬양하고 또 기뻐하는 삶이 되게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que a nossa vivência possa tornar uma vida de agradecer e possa louvar ao Senhor Deus. 오늘 또 함께하지 못한 우리 형제 자매들이 있습니다. Então hoje também existem os irmãos e irmãs que não puderam estar presentes. 어디에 있든지 주님께서 함께하시고 지켜주시옵소서. Onde seja que eles estejam, que o Senhor possa protegê-los, que o Senhor possa estar junto. 오늘 이 모임 가운데 아버지 하나님께서 친히 함께해 주시기를 간절히 원합니다. Que mais nesta reunião o Senhor Deus Pai possa estar junto conosco. 또 2월 마지막 주에 오전 또 세미나가 오전 성경 강연회가 있습니다. E também nós teremos o seminário bíblico que irá começar através de domingo, nesse mês ainda de fevereiro pela tarde. 또 그 집회도 주님께서 앞서 준비하여 주시옵소서. Que o Senhor Deus possa cuidar desse seminário bíblico que também irá acontecer nessa outra cidade. 또 4월에 우벨란자에서 또 수양회가 있습니다. Em Uberlândia também em abril nós também teremos o retiro de verão que irá acontecer em Uberlândia. 또 그 수양회에도 많은 분들이 함께 가서 하나님의 은혜를 깨닫게 해 주시옵소서. Que nesse retiro de verão o Senhor Deus possa permitir para que muitas pessoas possam participar e que possam compreender o seu evangelho. 오늘 이 모임의 시작부터 끝까지 모든 것 주님께만 의지합니다. Esta reunião também do início ao fim, que essa comunhão possa estar realmente guardada pelo Senhor. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 우리 요한복음 14장 같이 보겠습니다. Vamos procurar a palavra de João, capítulo 14. 네, 14장 1절부터 3절까지입니다. Então, capítulo 14, do versículo 1 ao 3. 네, 같이 1절부터 3절까지 같이 읽겠습니다. Então, vamos ler todos juntos, do versículo 1 ao 3, todos juntos. dois. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. 우리 매주 주일마다 요한복음을 공부하고 있습니다. Então, toda semana, todo domingo, nós estamos aprendendo o Evangelho de João. 이 사복음서는 예수님의 행하신 것을 기록하고 있죠. 네 개의 복음서. Os 4 livros do Evangelho, eles falam sobre a vivência do Senhor Jesus. 그 중에서도 이 요한복음은 예수님이 하나님의 아들이심을 가르쳐주고 있습니다. E o Evangelho de João, em especial, está ensinando que o Senhor Jesus é Filho de Deus. 하나님이 아니시면 할 수 없는 일들을 많이 행하셨습니다. Então, o Senhor, se não fosse Filho de Deus, ele não teria conseguido ter feito tantos milagres que ele fez. 지난 시간에 우리 13장에서는 예수님이 제자들의 발을 씻겨주시는 모습을 봤습니다. Então, em João capítulo 13, como nós vimos na semana passada, o Senhor Jesus ele lavou os pés dos seus discípulos. 발을 씻기는 일은 종이 하는 일이잖아요. Então, lavar os pés é o trabalho de um servo. 그런데 예수님은 하나님이신데 제자들의 발을 다 씻어 주셨습니다. Mas o Senhor Jesus é Deus, porém ele lavou todos os pés dos seus discípulos. 그리고 너희도 서로 이같이 하라고 말씀하셨죠. E ele também disse para que eles o fizessem assim.
서로 사랑할 것을 가르쳐 주신 겁니다. Quer dizer que o Senhor ensinou para que cada possa amar o outro. 그리고 주님은 13장 끝에 내가 이제 너희들을 떠나야 된다라는 걸 말씀하셔요. E no final do Evangelho de João, capítulo 13, no final, o Senhor Jesus ele também está dizendo que ele precisa partir. 여기 capítulo 13, versículo 33. Capítulo 13, versículo 33. Eu ler. Filhinhos, ainda por pouco estou convosco. Vós me buscareis, mas, como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. 예수님이 이제 제자들 떠나시겠다는 거예요. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo que vai partir dos seus discípulos. 제자들이 얼마나 두렵겠어요. Então como os discípulos deles devem estar temendo? 우리와 늘 함께 하시고 우리를 도와주시고 우리를 지켜주시는데 이제 떠나시겠다는 거예요. Então o Senhor que sempre esteve com eles, sempre protegeu, sempre os cuidou, agora quer partir deles. 제자들은 굉장히 두려운 마음이 생겼습니다. Então, os discípulos eles tiveram um coração com grande medo. 야, 이제 우리 어떻게 해야 되나? Eles pensaram: o que nós precisamos fazer agora? 베드로는 그 뒤에 보면 내가 끝까지 주님과 함께 하겠다고 말하죠. Então Pedro no final ele disse que estaria com o Senhor até o fim. 그런데 예수님은 그 베드로에게 네가 오늘 3번 나를 부인할 것을 말씀하셔요. Então, mas o Senhor Jesus já disse para ele que iria negar o Senhor Jesus naquele mesmo dia, até a madrugada. 베드로는 용기가 있었지만 그 용기만으로 주님을 따라갈 수는 없는 겁니다. Então, Pedro era um homem corajoso, mas com a coragem não tinha como seguir o Senhor Jesus. 먼저는 하나님의 사랑을 깨닫고 구원을 받아야만 우린 주님을 따라갈 수 있어요. Primeiro é necessário compreender o amor do Senhor para que nós possamos recebê-lo, para que possamos assim segui-lo. 베드로는 용감하게 주님을 따라가겠다고 했지만 정말 예수님 말씀대로 예수님 앞에서 예수님을 3번이나 저주하며 부인합니다. Então Pedro, com coragem, disse que iria seguir o Senhor, mas na frente do Senhor Jesus ele negou e amaldiçoou o Senhor Jesus. 사람이 얼마나 약한지를 보여주죠. Então aqui mostra como o homem é fraco. 여러분, 우리가 우리 자신을 한번 보세요. Então olhem para nós mesmos. 너무나 약합니다. Então, nós somos muito fracos. 여러분, 짐승들은 바깥에 막 돌아다니고 비 맞고 그냥 자고 해도요, 큰 문제 없어요. Os animais eles podem perambular por fora, eles podem tomar chuva, eles podem dormir na rua, mas eles não têm tanto problema assim. 길바닥에 있는 물 그냥 먹어도 아무 문제 없습니다. Eles bebem a água que está numa poça de água no chão, mas eles não têm problemas. 근데 사람은요, 비 맞고 바깥에서 자면 감기 들고 병듭니다. Então o homem, se ele dormir na chuva na rua, ele vai adoecer e ele vai ter gripe. 조그만 모기 하나 물려가지고 댕기에 걸릴 수도 있어요. Por causa de pequeno mosquito ele pode pegar a dengue. 그걸로 죽을 수도 Ele 있습니다. pode morrer por causa disso. 길가에 고여 있는 물 마시고 배탈 날 수 있어요. Então ele pode beber a água que está ali empoçada na rua e ele pode passar mal. 인간은 육체적으로도 너무나 연약합니다. Então o homem, carnalmente, ele é muito fraco. 정신적으로도 약합니다. E também mentalmente é muito fraco. 조금만 어려운 일이 있어도 고통스러워하고 힘들어해요. Então qualquer dificuldade ele passa por, ele sente dificuldades, ele sente problemas para poder resolvê-lo. 어떤 문제가 생기면 그 문제 앞에서 두려워합니다. Então na frente de problema que ele se depara, ele sente medo. 어떤 큰 일이 생기면 막 어쩔 줄을 몰라해요. Quando tem trabalho muito grande, ele não sabe o que fazer. 지금 제자들이 주님이 떠나신다고 하니까 지금 너무나 두려운 마음입니다. Então aqui os discípulos eles têm grande medo porque o Senhor Jesus está dizendo que irá partir deles. 그 제자들에게 예수님은 두려워하지 말라고 말씀하셔요. Aqui o Senhor ele está dizendo para que eles não temem. 자, 14장 1절만 다시 한번 같이 읽겠습니다. Então vamos ler versículo 1 todos juntos, capítulo 14. 1절만 같이 읽겠습니다. Somente versículo 1, vamos ler. 1, 2. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. 두려워하지 말라 그랬어요. Então aqui ele fala para não temer. 너희가 하나님을 믿는 것처럼 나를 믿어라. Ele disse para vocês crerem em Deus como crede em mim. 예수님은 두려워하는 제자들에게 두려워하지 말라고 말씀하십니다. O Senhor Jesus está dizendo para os discípulos para eles não se turbarem o coração. 근데요, 뭐 말로만 두려워하지 말라. 뭐 그런다고 어떻게 우리가 안 두려워할 수 있겠어요? Mas como pode o Senhor Jesus somente por palavras dizer: "Ah, não temam", e nós não
não tememos. 아니 어떤 사람이 지금 막 배고파하고 있습니다. Então uma pessoa está com fome, 야, 배고파지 마. aí e a outra pessoa diz: não, para de sentir fome. 아니 먹을 걸 주면서 배고프지 하지 말라 그래야죠. Então você precisa dar algo de comer para dizer para ele não sentir fome. 어떤 사람이 자식이 죽어가지고 너무나 슬퍼하고 있습니다. Então uma pessoa está com seu filho que morreu e está muito entristecido. 자식이 죽었으니까 막 울고 너무나 슬퍼하는 거예요. Já que o filho morreu, ele está com uma grande tristeza, ele está chorando. 근데 누가 거기 가서 슬퍼하지 마세요. Mas alguém diz: ah, não fique triste. 그게 위로가 되겠어요? Será que isso se torna uma consolação? 전혀 위로가 안 Isso 됩니다. não se torna uma consolação nenhuma. 그런데 그 죽은 아들을 살려준다면 위로가 되죠. Então, mas se você ressuscitar aquele filho ou fazer aquele filho viver, então isso se torna um consolo. 주님이 두려워하지 말라고 말씀하신 것은 주님이 두렵지 않도록 해주시겠다는 거예요. Então, o Senhor, ele dizer para não tememos, para não turbar o nosso coração, é porque o Senhor, ele fará assim. 예수님이 우리에게 주시는 평안은 세상이 주는 것과는 A 다릅니다. paz que o Senhor nos permite é uma paz diferente do mundo. 세상은요, 이 세상 사람은 우리에게 진정한 평안과 위로를 줄 수 없어요. Então, no mundo, as pessoas elas não podem nos permitir a verdadeira paz, o verdadeiro descanso e consolo. 여러분, 우리가 왜 두려워할까요? Então, por que nós tememos? 우리가 왜 근심할까요? Por que nos preocupamos? 사실 두 가지 때문에 São 그렇습니다. dois motivos. 하나는 죽음입니다. Então, um deles é por causa da morte. 죽음을 두려워해요. Nós tememos a morte. 이러다 나 죽는 거 아니야? Então, nossa, será que eu não vou morrer assim? 나 이러다가 이거 나 죽으면 어떡하지? Nossa, e se eu morrer, o que vai acontecer? 여러분 전쟁이 나면 왜 두렵습니까? Quando tem guerra, por que vocês 내가 temem? 죽을 수도 있는 거예요. Porque eu posso morrer. 우리 가족이 죽을 수도 있는 A 거예요. minha família pode morrer. 왜 병드는 걸 두려워합니까? Por que as pessoas temem adoecer? 왜 내 늙어가는 걸 왜 두려워해요? Porque as pessoas temem envelhecer? 내가 죽을 수 있는 거예요. Então, porque eles podem morrer. 이 죽음은 우리를 두렵게 합니다. Então, a morte nos dá medo. 그다음 또 하나가 뭘까요? E mais outro ponto. 이 세상은 우리를 두렵게 해요. Este mundo nos dá medo. 나보다 강한 사람들이 많아요. Neste mundo existem tantas pessoas mais fortes do que eu. 나보다 부자들도 많습니다. Tem pessoas muito mais ricas 나보다 do que eu. 똑똑한 사람들도 Tem 많아요. pessoas mais inteligentes do que eu. 내가 이 세상에서 패배하면 어떡하지? Se eu perder neste mundo, o que vai acontecer? 내가 이 세상에서 다른 사람들보다 못 살게 되면 어떡하지? Ah, se eu não conseguir viver melhor do que as outras pessoas neste mundo, o que vai acontecer? 다른 사람들이 나를 손가락질하면 어떡하지? Se as outras pessoas apontarem o dedo para mim, o que vai 다른 acontecer? 사람들이 나를 비난하면 Se 어떡하지? outras pessoas eles me zombarem, o que vai acontecer? 이 세상 사람들이 나를 싫어하면 어떡하지? O que eu faço se as pessoas elas não gostarem de mim? 세상이 우리를 두렵게 해요. Então o mundo nos dá medo. 여러분 근본적으로 이 두 가지가 우리 마음에 근심을 주고 우리를 두렵게 합니다. Então primordialmente esses dois pontos são o que dá medo, o que dá preocupação em nosso coração. 그런데 어떻게 우리가 이 두려움에서 벗어날 수 있을까요? Mas como podemos fugir deste medo? 이 죽음을 이 세상 사람들은 이기지 못합니다. As pessoas não conseguem vencer a morte neste mundo. 세계에서 가장 뛰어난 의사라 할지라도 죽은 사람을 살릴 수는 없어요. Mesmo que seja o melhor médico deste mundo, não tem como salvar uma pessoa que está para a morte. 미국 대통령이라 할지라도 죽음을 이길 수는 없습니다. Não tem como, mesmo sendo presidente dos Estados Unidos, vencer da morte. 아무리 큰 부자라 할지라도 그 생명을 살 수는 없습니다. Então, mesmo que seja o mais rico deste mundo, não tem como comprar a vida. 죽음을 근본적으로 해결해 주지 못하기 때문에요. 이 세상 사람들의 위로는 우리에게 진정한 위로가 되지 못합니다. Então, já que originalmente não tem como resolver o maior problema, que é a morte, então o consolo deste mundo não tem como se tornar um verdadeiro consolo. 죽음을 해결해 주지 못하면요. 근본적인 위로가 안 되는 거예요. Então, se não tem como resolver o problema da morte, não tem como se tornar um consolo verdadeiro. 여러분 14장 27절입니다. Então, versículo 27, capítulo 14, versículo 27. 여기 같이 한번 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. Versículo 27, vamos ler todos juntos. 1, 2. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. 주님의 평안을 우리에게 주신다고 O 말씀하셨습니다. Senhor, ele disse que dará a sua paz para nós. 이 세상이 주는 평안은 근본적인 평안이 안 되는 거예요. A paz que este mundo nos dá não é uma paz verdadeira.
세상이 주는 평안은 가짜입니다. A paz que este mundo nos dá é falsa, 진짜가 아니에요. não é verdadeira. 그런데 주님은 이 죽음을 이기셨습니다. Mas o Senhor, ele venceu a morte. 많은 사람들이 죽음을 두려워하는데 그 죽음을 주님은 이기셨어요. Muitas pessoas temem a morte, mas o Senhor venceu a morte. 십자가에 못 박혀 죽으셨지만 주님은 그 죽음을 이기고 다시 살아나셨죠. O Senhor foi crucificado na cruz, mas mesmo assim ele venceu e ressuscitou. 부활하신 주님이 제자들에게 나타나서 가장 먼저 하신 말씀이 있어요. E existe a primeira palavra que o Senhor Jesus disse quando ele ressuscitou e apareceu para diante dos discípulos. 뭐죠? Qual é a palavra? 어떤 말씀을 가장 먼저 하셨습니까? Qual foi a primeira frase que ele disse para os discípulos? 너에게 평안이 있을지어다. Então, a paz seja convosco. 너희들 두려워하지 말고 평안하라. Então, não temam, tenham paz. 제자들이 예수님이 죽으니까요. 다락방에 숨어가지고 막 벌벌 떨고 Os 있었거든요. discípulos, após a morte do Senhor Jesus, eles temeram e estavam escondidos num quarto. 이거 예수님을 죽인 유대인들이 우리도 죽이는 거 아니야? Eles começaram a perguntar: será que os judeus não vão matar a nós também, já que mataram Jesus? 그때 주님이 두려워하는 제자들 앞에 딱 나타나셨어요. Mas o Senhor, ele apareceu na frente dos discípulos que temiam. 두려워하지 마라. Então, não temam. 너에게 평안이 있을지어다. Então, a paz seja convosco. 아니 예수님이 죽음을 이기고 살아나셨잖아요. Então, o Senhor, ele venceu a morte e ele venceu e ressuscitou. 제자들은 그 살아난 예수님을 직접 봤습니다. Aquele Senhor Jesus, ele foi visto pelos discípulos. 그때 도마는 그 자리에 없었죠. Mas Tomé não estava naquele lugar. 다른 제자들이 도마에게 야 예수님이 다시 살아나셨어. Todos os discípulos foram e disseram: ah, Tomé, o Senhor Jesus, ele já ressuscitou. 도마가 믿지 않는 거예요. Mas ele não acreditava de forma alguma. 거짓말하지 마. Falou: parem de mentir. 어떻게 죽은 사람이 어떻게 다시 살아나냐? Como que alguém morto pode ressuscitar? 야 우리가 지금 예수님을 만났다니까. E eles disseram: mas nós nos encontramos com o Senhor Jesus. 도마가 뭐라 그랬어요? Mas o que Tomé disse? 내가 예수님 그 못자국에 내 손을 넣어보고 창자국에 손을 넣어보기 전에는 난 안 믿겠다. Ele disse: eu não vou acreditar até que eu coloque a mão nas feridas da mão e das costelas do Senhor Jesus. 근데 얼마 뒤에 도마에게도 예수님이 나타나셨죠. Mas o Senhor Jesus também apareceu um tempo depois para Tomé. 도마야, 너 믿냐 안 믿냐? Então ele disse: você crê ou não crê? 너 손 가져와봐, 여기 만져봐, Vem aqui, toca aqui. 만져봐. Então pode tocar. 도마는 다시 살아난 예수님을 직접 보고 만졌습니다. O Tomé, ele realmente viu o Senhor Jesus que ressuscitou e tocou. 여러분 제자들이 다 순교했다는 거 아세요? Então vocês sabem que todos os discípulos eles morreram? 예수님의 복음을 전하기 위해서 다 죽었습니다. Todos eles para pregar o evangelho do Senhor foram mortos. 유다는 자기가 자살했고 나머지 11제자들 다 순교당했어요. Então Judas ele suicidou, mas os 11 discípulos todos eles foram mortos por causa do evangelho. 저기 이 요한복음을 기록한 사도 요한은 반모섬에서 늙어서 죽었죠. Somente o apóstolo João que escreveu essa palavra de João e os outros 3 livros, os 4 livros, ele foi o único que morreu na ilha envelhecido. 그 제자들이 어떻게 죽음을 두려워하지 않고 그렇게 다 순교할 수 Então 있었을까요? por que todos os discípulos, eles sem temerem puderam morrer pelo evangelho? 아니 죽음 앞에서 두려워가지고 예수님을 부인했던 베드로가 어떻게 십자가에 거꾸로 못 박혀 죽을 수 있냐? Então Pedro, que estava com medo, negou o Senhor Jesus. Como é que ele pode morrer crucificado de cabeça para baixo? 예수님이 죽음을 이기셨기 때문에 우리도 죽자마자 영원한 생명을 얻는다는 걸 안 거예요. Então, já que o Senhor Jesus, ele já morreu por nós, mesmo que morramos, nós sabemos que nós teremos a vida eterna. 제자들은 자기 목숨을 걸고 주님을 위해서 살 수 Por isso 있었습니다. que os discípulos puderam arriscar a sua vida para viver pelo Senhor. 여러분 고린도전서 15장을 보겠습니다. Então, vamos procurar 1 Coríntios capítulo 15, 55절. versículo 55. Capítulo 15, versículo 55 até 58. Capítulo 15, versículo 55, 55절부터 57절까지 한번 읽어주세요. Eu irei ler até o versículo 57. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo. 58절은 같이 읽겠습니다. 58, vamos ler todos juntos. 1, 2. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor,
sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 사망아 너의 이기는 것이 어디 있냐 그랬어요. Então ele falou, morte, onde está a tua vitória? 사망이 온 세상 사람들을 이겼는데 이제 그리스도 예수 안에서 사망이 우리를 이길 수 없습니다. Então a morte, ela venceu de todas as pessoas deste mundo, mas agora nós não podemos ser vencidos por ela. 여러분, 거듭난 사람은 죽음을 이깁니다. Uma pessoa que nasceu de novo pode vencer da morte. 예수님을 통해서 영원한 생명을 얻은 사람은 이제 죽는 게 아니에요. Uma pessoa que conseguiu a vida eterna pelo Senhor, ele jamais morre. 영원한 생명을 얻었습니다. Porque ele teve a vida eterna. 우리 육체는 죽을 수 있죠. A nossa carne pode morrer. 그런데 우리는 이 육체가 죽자마자 이게 육체가 죽는다는 건요. 우리 영혼이 이 몸에서 빠져나가는 거예요. Então nossa carne morrer quer dizer que o espírito que estava dentro de nós é sair deste corpo. 이 육체를 벗어나는 É 겁니다. partir dessa carne. 육체를 벗어나는 순간 우리는 예수님과 같은 몸으로 부활합니다. Então no momento que partimos deste corpo, o nosso espírito ele pode ressuscitar como o corpo do Senhor Jesus. 영원한 생명을 얻게 되는 거예요. Nós podemos ter a vida eterna. 죽음을 두려워할 이유가 없습니다. Então não tem motivo de por que temer a morte. 여기 57절에 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 이김을 주신다 그랬습니다. Então mais no versículo 57, mas graças a Deus que nos dá a vida, a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 여러분 정말 구원받은 사람은 죽음을 두려워하지 않을 수 있어요. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação, ele pode não temer a morte. 담대히 살아갈 수 Ele 있습니다. pode viver de forma persistente. 그래서 58절에 뭐라 그랬습니까? Como ele fala no versículo 58. 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 마라 그랬어요. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. 두려워하지 마라. Então não temam. 아니 우리 영생을 얻었기 때문에 두려워할 게 없다. Já que nós temos a vida eterna, não tem o porquê temer. 이제 어떻게 살아야 됩니까? Então, como é que devemos viver agora? 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라. Sempre abundantes na obra do Senhor. 주님의 일이 있습니다. Tem o trabalho do Senhor. 그 일에 항상 더욱 힘쓰라 그랬어요. Então, sempre mais abundante nessa obra do Senhor. 여러분, 우리는 이 생명을 무엇을 위해서 쓰고 있습니까? Então, como é que nós estamos gastando essa nossa vida? 여러분의 생명을 무엇을 위해 쓰고 있어요? Por o que vocês estão gastando a vida de vocês? 오늘 어제 하루도 우리는 생명을 썼습니다. Ontem também nós gastamos a nossa vida. 여러분 뭐 하는데 생명을 쓰셨어요? Aonde vocês gastaram a vida de vocês? 주님의 일에 힘쓰는 일에 그 생명을 쓰셨습니까? Vocês gastaram a vida de vocês para o trabalho do Evangelho do Senhor? 여러분 우리에게 앞으로 얼마나 더 생명이 주어질지 우리는 몰라요. Então agora em diante nós não sabemos quanto tempo de vida nós teremos. 그런데 그 생명은 하나님이 우리에게 주신 귀한 겁니다. Mas a vida é algo precioso que o Senhor nos permitiu. 하루하루 살아가는 건 생명을 하루하루 지불하는 거예요. Vivemos o dia a dia e nós estamos gastando, depositando a nossa vida. 하루 살아가기 위해서 100회화를 내는 게 아니에요. Não é para eu gastar R$100 para viver um dia. 하루를 살아가기 위해서 우리는 하루치 생명을 지불합니다. Para viver um dia nós estamos gastando, nós estamos dando um dia da minha vida para 여러분, 내가 생명을 매일매일 지불하면서 살고 있다고 생각해 보세요. Então pense que vocês estão todo dia entregando um dia da sua vida para alguém. 하루하루가 얼마나 소중하냐 그거예요. Como cada dia deve ser tão importante para vocês. 오늘 하루도 우리는 하루치 생명을 값을 지불하고 빠가하고 하루를 사는 거예요. Hoje também nós estamos gastando, pagando mais um dia da nossa vida, o valor desse dia para eu poder viver. 제일 어리석은 사람이 누굴까요? Então quem será a pessoa mais insensata? 내 생명을 하루 지불하고 하루치 죄 짓는 거예요. É a pessoa que paga o valor da vida de um dia e ele vive esse dia para pecar. 그 소중한 생명을 지불하고 죄 짓는 거예요. 그 시간 동안. Ele compra esse dia tão precioso da sua vida, mas ele gasta esse tempo para pecar. 정말 비참한 인생이 되는 거예요. Isso é uma vida muito inútil. 그리고 여러분 또 뭐가 비참한 인생입니까? Então qual é uma vida infeliz também? 그 값비싼 생명을 지불하고 오직 이 세상을 위해서만 사는 거예요. É uma pessoa que paga mais esse valor de vida de um dia, mas ele vive por este mundo. 이 세상에서 더 부자 돼야지. Para se tornar mais rico neste mundo. 이 세상에서 성공해야지. Eu vou ter sucesso neste mundo. 이 세상에서 아주 내 꿈을 이루어야지. Eu vou conseguir realizar meus sonhos neste mundo. 이 세상에서 행복하게 살아야지. Eu vou viver feliz neste mundo. 여러분,
이 세상에서 살아간 이 세상을 위해서 산 건 아무것도 남지 않습니다. Tudo que nós compramos neste mundo, nada resta. 내가 이 세상에서 죽으라고 열심히 일했는데 천국 가서 하나도 없다면요. Se eu me esforço neste mundo e se eu for para o céu e não tiver nada, 주님을 위해서 살아간 것만 남습니다. só sobra o que eu vivi pelo Senhor. 여러분, 마귀에게 속아서는 안 됩니다. Vocês não devem ser enganados pelo diabo. 마귀에는 소중한 생명을 들여서 더 죄지으라 그래요. O diabo entrega a vida especial, preciosa para vocês pecarem. 네 인생을 즐기라고 합니다. Falam, para vocês curtirem a vida de vocês. 여러분, 제가 지난주에 한 주 동안 우에인 예배에서 포르투갈어를 배웠습니다. Então, durante a semana passada inteira eu estive estudando português na UNB. 근데 거기서 이제 그 가르쳐준 선생님이 노래 하나를 알려줬어요. 노래. E a professora que dava aula por lá, ela nos ensinou uma música. 제목이 무엇이 우리를 행복하게 하는가. A música, o título era O que nos dá alegria? 그 노래 아세요? O que nos dá felicidade? 오키파스 하면서 뭐 그 행복하게 하는 게요. 그 달콤한 음식이 우리를 행복하게 한다. Então, a letra da música, ele começava a falar, a comida gostosa me dá felicidade. 여행이 우리를 행복하게 A 한다. viagem me deixa feliz. 까우가 우리를 행복하게 한다. O carro nos deixa feliz. 아우맹뚜, 더 많은 월급이 우리를 행복하게 한다. Maior salário me deixa feliz. 또 연인과의 사랑이 우리를 행복하게 한다. O amor com o outro me dá maior felicidade. 그 노래 아세요? Vocês conhecem uma música assim? É. Tem uma música assim? 그 보니까요, 그 행복하게 하는 것들이 쭉 나와 있는데 전부 다 육신적인 거예요. Se olharmos nessa letra dessa música, aparecem todas as coisas que pode dar felicidade, mas tudo isso é carnal. 내 몸을 즐겁게 하는 게 행복이다. Eu dar felicidade para a minha carne é felicidade. 근데 많은 사람들은 그게 맞다고 생각해요. Então, muitas pessoas pensam que isso é o certo. 어떻게 하면 내 몸을 더 즐겁게 할까? Como é que eu posso alegrar mais a minha carne? 더 편안할까? Como eu posso ter mais conforto? 여러분, 마귀의 꾀임에 속아서는 안 됩니다. Então, não devem ser enganados pelo diabo. 우리의 생명은 하나님이 주신 소중한 겁니다. A nossa vida é algo especial permitido por Deus. 이것을 우리의 생명을, 우리의 시간을 주님을 위해서 써야 돼요. Então, esse tempo, essa vida precisa ser gasta pelo Senhor. 여러분, 우리가 두려워할 게 없어요. Não temos o que temer. 우리는 주님이 우리에게 영원한 생명을 주셨습니다. Porque o Senhor nos permitiu a vida eterna. 그럼 히브리서 2장을 또 보겠습니다. Vamos procurar Hebreus capítulo 2 também. 15절. Capítulo 15, versículo 15, perdão. Capítulo 2, versículo 15. 히브리서 2장 15절. Hebreus capítulo 2, versículo 15. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. E livrar-se todos os dias com medo da morte. Estavam por toda a vida sujeitos à servidão. 자, 여기 보면 com medo da morte, 죽음을 두려워한다 그랬어요. E ele disse que com medo da morte. 죽음을 무서워하기 때문에 평생 종로로 탑니다. Já que tememos a morte, vivemos toda a vida como 마귀의 servos. 종로로 타는 거예요. Você 마귀. vive como servo do diabo. 마귀에게 끌려다니는 거예요. Então quer dizer que você vive sendo puxado pelo diabo. 그런데 예수님께서 그 죽음의 권세에서 우리를 해방시켜 주셨습니다. Mas o Senhor ele nos libertou desse domínio, dessa servidão. 여기 14절에 보면 Se olharmos o versículo 14, 사망의 세력을 잡은 마귀를 없애 주셨다고 그랬어요. então ele fala para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. 마귀가 이제 권세를 잃었습니다. Então o diabo agora perdeu o seu poder. 그리고 우리가 또 두려워하는 게 세상을 두려워하죠. E agora nós tememos, mas tememos o mundo. 세상에서 내가 혹시 낙오되진 않을까? Será que eu não estarei perdido neste mundo? 뒤처지진 않을까? Será que eu não vou me atrasar neste mundo? 내가 세상에서 거지가 되진 않을까? Será que eu não vou me tornar um mendigo neste 많은 mundo? 사람들이 나를 싫어하진 않을까? Será que muitas pessoas não vão gostar de mim neste mundo? 내가 그리스도인이라고 밝히면 사람들이 나를 미워하진 않을까? Se eu revelar que sou cristão, será que as pessoas não vão gostar de mim? 내가 교회 다닌다고 말하면 다른 사람들이 나를 싫어하진 Se eu 않을까? disser que frequento a igreja, será que as pessoas não vão gostar de mim? 내가 전도하면 그 사람이 나를 미워하진 않을까? Será que se eu evangelizar, as pessoas não vão gostar de mim? 내가
너무 교회 하나님을 위해서 살면 세상에서 내가 망하진 않을까? Então, se eu viver muito pelo Senhor Deus, será que eu não vou fracassar neste mundo? 그런 두려움이 있죠. Nós temos esse tipo de medo. 세상이 우리를 두렵게 합니다. O mundo nos dá medo. 그런데 예수님이 죽음도 이기셨지만 세상도 이기셨다고 말씀하셔요. O Senhor, ele disse que venceu da morte, mas venceu também do mundo. João, capítulo 16, João capítulo 16, versículo 33. Capítulo 16, versículo 33. 여기 보면 tenho vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. 예수님이 세상을 이기셨다라고 말씀하시죠. aqui o Senhor Jesus disse que venceu o mundo. 너희가 세상에서는 환난을 당한다 그랬습니다. Então aqui nós teremos aflições no mundo. 여러분, 세상에서 너희가 행복할 것이다 안 그랬어요. Aqui o Senhor, ele não disse que nós seremos felizes no mundo. 너희가 세상에서 즐거울 것이다라고 하지 Ele 않았습니다. não disse, vocês serão alegres no mundo. 세상에서 환난을 당한다 그랬어요. Então, vocês terão aflição no mundo. 여러분, 그리스도인이 정상적으로 하나님 말씀에 순종하면서 살아가면요, 반드시 환난을 당하게 돼 있습니다. Se o cristão ele vive de forma correta diante do Senhor, ele com certeza vai receber essa 어려움이 aflição. 있어요. A dificuldade perpassa por essa 저는 pessoa. 어려움이 없는데. Mas eu não tenho 아무도 dificuldades. 나를 힘들게 하지 않는데요. Ninguém me dá dificuldades. 하나님 말씀대로 안 살면 그래요. Mas se você não viver pela palavra do Senhor Deus, é assim. 복음을 전하지도 않아요. Não precisa nem pregar o evangelho. 하나님 말씀에 순종하지도 Nem 않습니다. obedece a palavra de Deus. 그냥 세상 사람들처럼 사는 거예요. Só vive como as pessoas do mundo. 세상 사람하고 비슷하게 사는 거예요. Vive como as pessoas do mundo. 아무도 나를 힘들게 하지 않아요. Porque ninguém pode me dar dificuldades. 마귀가 나를 보면서 뭐라 그럴까요? O que o diabo vai dizer olhando para mim? 너는 내 편이다 너는. Nossa, você está do meu lado. 넌 내 종이야. Nossa, você é meu servo. 그래, 그렇게 계속 살아. 잘한다. Pode ver assim, tá 그래, fazendo muito bem. 그렇게 인생 그렇게 사는 거야. 즐겨. A vida se vive assim, pode curtir. 너 돈 더 벌어야지. Você tem que ganhar mais dinheiro. 너 성공해야지. Você precisa ter 너 sucesso. 세상에서 유명해져야지. Você precisa ser famoso no mundo. 그렇게 죽을 때까지 끌고 가는 거예요. Até a morte ele vai nos carregando assim. 여러분, 마귀에게 속아서는 안 됩니다. Então vocês não devem ser enganados pelo diabo. 세상과 싸워 이겨야 됩니다. Então precisa lutar contra o mundo e vencer. 내가 예수님이 세상을 이겼다 그랬어요. Então o Senhor ele disse que eu venci o mundo. 우리는 이 세상 사람들처럼 살아가서는 안 됩니다. Nós não devemos viver como as pessoas deste mundo. 여러분, 모세는 어떻게 살았습니까? Como é que Moisés viveu? 모세는 왕자로 태어났어요. Moisés ele nasceu como príncipe. 그 당시 세계 최강대국이 애굽이었습니다. O Egito era a nação mais forte no mundo naquela época. 그 당시 이집트 왕은요, 거의 신적인 존재잖아요. O faraó naquele tempo era considerado como se fosse uma divindade. 모든 걸 가진 사람이었습니다, 모세는. Era um homem que tinha todas as coisas. Moisés também. 모세는 그 삶에 만족했습니까? Moisés ele ficou satisfeito com essa vivência? 아니죠. Não é. 이 애굽의 모든 재물보다 하나님의 백성과 함께 고난받는 걸 선택했다 그랬어요. Ele escolheu receber as aflições com o seu povo do que todas as coisas e tesouros do Egito. 여러분, 모세는 모든 사람들이 부러워하는 걸 다 가졌잖아요. Moisés ele tinha todas as coisas que as pessoas cobiçam. 근데 왜 그걸 버렸습니까? Mas por que ele largou? 모세가 바볼까요? Moisés é uma pessoa burra? 아니에요. Não é. 그것을 즐기며 사는 게 자기가 망한다는 걸 깨달은 거예요. Porque ele compreendeu que ele iria ao fracasso ao viver curtindo essas coisas. 모세는 몇십 년 살다가 죽잖아요. Então Moisés ele viveu várias dezenas de anos depois morreu. 자기가 가졌던 모든 걸 다 가져갈 수 있어요? Será que ele conseguiu levar todas as coisas que ele tem? 아무것도 아니라는 걸 모세는 깨달은 겁니다. Moisés percebeu que aquilo tudo não era nada. 이 세상에서 하나님이 내게 주신 생명을 가지고 내가 살아가는 동안 하나님의 일을 하는 것이 영원한 기쁨이라는 걸 모세는 깨달았어요. Então o Senhor ele fez com que Moisés ele compreendeu que todas as coisas que nós temos neste mundo, ao morrer todas as coisas eles se terminam, não tem como levar nada. 모세는 그걸 버리고 영원한 걸 선택했습니다. Por isso que Moisés abandonou todas essas coisas e escolheu algo que é eterno.
모세는 지금 천국에서 후회할까요? Moisés, será que ele está se arrependendo lá nos céus? 내가 왜 세상에서 더 즐기지 않았을까? Ele está se arrependendo dizendo, por que eu não curti mais o mundo? 세상에서 내가 더 즐겼어야 되는데. Eu tinha que ter curtido mais as coisas do mundo. 모세가 그럴까요? Será que Moisés diz isso? 아닙니다. Não é. 내가 그때 왕궁을 빠져나와서 이스라엘 백성과 함께 광야로 들어가길 정말 잘했구나. Moisés deve estar dizendo, foi muito bem feito eu ter saído do Egito e eu ter ido com o povo de Israel para o 내가 deserto. 그때 그냥 왕궁에서 편안하게 지냈으면 어떻게 됐을까? Nossa, o que seria que teria acontecido comigo se eu tivesse vivido em paz no palácio? 정말 좋은 선택을 했구나. Nossa, eu fiz uma ótima escolha. 여러분 바울 사도 아시죠? Você sabe o apóstolo Paulo? 신약 성경 14권을 기록했습니다. Ele escreveu 14 livros no Novo Testamento. 그는 아주 유대인 중에 유대인, 명문 유대인 집안에서 태어났어요. Ele nasceu dentro de uma família judia, realmente dentre os judeus, a mais tradicional. 나면서부터 또한 로마 시민권자였습니다. Ele, ao nascer, ele já nasceu com a cidadania romana. 그 성경의 율법에 아주 박사였어요. E ele era um mestre, ele era um doutor da lei. 그 당시 최고 학교인 가말리엘 그 문화에서 공부했습니다. E ele estudou dentro da escola Gamaliel, que era a melhor escola judaica que tinha no tempo. 그 바울 사도는 부족한 게 없었어요. E o apóstolo Paulo, ele não tinha nada que faltasse a ele. 유대인 중에서도 아주 존경받는 유대인이었습니다. E o apóstolo Paulo, ele também era o mais respeitado dentre os judeus. 모든 유대인들로부터 존경을 받았죠. Ele era o judeu dentre os judeus. 그래서 스데반 집사를 돌로 쳐 죽이는데 바울 사도가 앞장섰어요. É por isso que o apóstolo Paulo, ele tomou a frente na hora de apedrejarem e matarem o diácono Estevão. 그리고 그 뒤에 구원을 받게 됩니다. E por fim ele recebeu a salvação. 바울 사도가 뭐라고 고백을 합니까? O que o apóstolo Paulo ele confessa? 전에 내가 구원받기 전에 내게 유익하던 모든 것을 내가 배설물, 똥처럼 여긴다 그랬어요. Ele diz que todas as coisas que me eram boas antes de receber a salvação eu considero como esterco. 로마의 시민권 정말 똥처럼 여긴다 그랬어요. Ele diz que considera a cidadania romana como esterco. 나를 그렇게 우러러봤던 그 엄청난 지식들 그걸 배설물로 여긴다 그랬어요. Ele considerou todas as coisas que eram boas para ele como se fossem fezes. 오직 예수님을 아는 지식 그것이 가장 고상한 거다. Então ele diz que todas as coisas que estão no Senhor, conhecer ao Senhor são as mais aprazedoras. 여러분 바울은 이 세상에서 어떻게 살았습니까? Então como é que o apóstolo Paulo ele viveu neste mundo? 정말 너무나 세상 사람들의 눈으로 볼 땐 불쌍하게 살았어요. Então ao olhar das pessoas deste mundo, ele viveu com uma vida tão coitada. 그는 추위에 떨었습니다. Porque no frio ele tremia. 여러 번 굶었어요. Ele passou fome diversas vezes. 강도를 만나고 Ele se encontrou com ladrões. 채찍으로 맞고 Ele foi torturado. 돌에 맞고 Ele foi apedrejado. 정말 비참하게 살았습니다. Ele viveu uma vida tão ridícula. 전 세계 떠돌아다니면서 Porque vivia o mundo todo só caminhando. 전도한다고 막 그때 뭐 비행기가 있습니까? 뭐가 있습니까? Será que naquele tempo tinha avião ou outras coisas de 배 transporte? 타고 걸어다니면서 Tinha que caminhar e pegar barco. 사람들이 볼 때는 저 불쌍한 바울. Todas as pessoas do mundo apontavam dizendo, coitado daquele Paulo. 바울을 보고 뭐라 O 그랬습니까? que diziam falando para 저 Paulo? 미쳤어. Ele está louco. 저 정신 나갔다. Ele está realmente, 왜 저렇게 사냐? 왜 ele não 저렇게 está 살아? mais consciente. Como é que ele vive assim? 여러분 바울이 정말 미친 사람입니까? Então, será que Paulo é louco? 아니죠. Não é. 바울은 가장 고귀한 삶을 살았습니다. Então Paulo ele viveu a vida mais graciosa que tinha. 바울은 지금 천국에서 주님 품에서 영원한 안식과 기쁨을 누리고 있습니다. Paulo é o ser que agora está no reino dos céus recebendo, usufruindo de toda a paz e glória do 여러분 Senhor. 세상에서 주님을 위해 사는 것 때문에 두려워하지 마세요. Então nós não podemos temer em viver pelo Senhor neste mundo. 이러다가 내 인생 망하는 거 아닌가 걱정하지 마세요. Você começar a pensar, será que eu não vou fracassar neste mundo se eu viver assim? 여러분 내가 주님을 위해 살면 내 인생은 주님이 책임져 주십니다. Mas se eu viver pelo Senhor, o Senhor ele se responsabiliza pela minha vida. 우리는 어떻게 세상을 이길 수 있을까요? Então como será que nós podemos vencer este mundo? 믿음으로 세상을 이긴다고 O 말씀하십니다. Senhor ele diz que podemos vencer o mundo através da fé. 요한일서 Então, 1 João, 5장입니다. capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5.
Primeiro João, capítulo 5, versículo 4 e 5. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. 1, 2. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? 하나님의 아들만이 세상을 이길 수 있다 그랬어요. Então aqui ele diz que somente o Filho de Deus pode vencer o mundo. 어떻게 세상을 이깁니까? Como que pode vencer o mundo? 믿음으로. Pela fé. 믿음으로 살아가는 게 세상을 이기는 겁니다. Viver pela fé é vencer o mundo. 세상 사람들처럼 살아가는 게 세상에게 지는 거예요. Você viver como as pessoas do mundo é você perder para o mundo. 세상 사람들처럼 막 돈을 위해서 살아갑니다. Então você vive pelo dinheiro como as pessoas deste mundo. 성공을 위해서 살아가요. Você vive pelo sucesso. 이 세상에서의 만족과 행복을 위해서 살아갑니다. Você vive por causa da satisfação deste mundo. 이 세상에 더 많은 것을 쌓아놓기 위해 살아가요. Você vive para poder ajuntar e depositar mais coisas. 그게 세상에게 지는 겁니다. Isso é você perder para o mundo. 어떻게 사는 게 세상에 이기는 겁니다. Como é que você vence vivendo pelo 믿음으로 mundo? 사는 거예요. É você viver pela fé. 믿음으로 사는 건 하나님의 말씀을 믿고 그대로 순종하며 사는 겁니다. Você viver pela fé quer dizer que você obedece a palavra do Senhor Deus e você crê, então você pode viver continuamente. 그 믿음으로 사는 사람은 세상을 발로 밟으며 삽니다. Uma pessoa que vive pela fé, ela pode pisar sobre essas coisas. 세상이 우스워요, 그러면. Porque o mundo ele é uma coisa engraçada. 세상 사람들이 막 달려가는데 그거 보면서요 불쌍하게 보입니다. Porque as pessoas do mundo eles correm por algo no mundo, mas nós sentimos pena dessas pessoas. 마치 세상이요 아이들 소꿉장난하는 것처럼 보여요. É porque viver neste mundo é como se as pessoas fossem crianças brincando na areia. 여러분 아이들 게임하는 것 중에 막 그 도시도 사고 건물도 사고 막 그런 게임 있잖아요. Então, dentre jogos de criança tem um jogo que eles compram prédios, casas. 야, 나 파리에 에펠탑 샀어. Ele fala, nossa, eu comprei a Torre Eiffel de 나 Paris. 미국의 자유여신상도 샀어. Ah, eu comprei a Estátua da Liberdade em Nova York, nos Estados Unidos. 뭐 저기 나 브라질에 저기 이과수 폭포도 샀어. Ah, eu comprei a catarata do Foz do Iguaçu. 너 이과수 오면 안 돼, 내 거야, Ah, você 이과수. não pode ir, aqui é meu. 그 어른들은 그 아이들 노는 거 보면서 어떤 생각이 들까요? Os adultos ao olharem isso, o que eles pensam? 무섭죠. É engraçado, não é? 여러분 이 세상이 그것과 똑같아요. Quer dizer que o mundo também é a mesma coisa que isso. 이 세상에 내 게 어디 있습니까? Onde existem as coisas que são minhas neste mundo? 제 집은 제 건데요. Ah, minha casa é minha. 내 이름으로 되어 있는데요. Ah, está escrita no meu nome. 몇 년 동안 여러분 겁니까? Durante quantos anos vai ser sua? 100년 동안 여러분 거예요? Vão ser 100 anos? 앞으로 100년 뒤에도 그게 내 집입니까? Durante 100 anos a sua casa vai ser sua? 잠깐 그 집에 몇 년 살다가 우리는 떠납니다. Nós estamos vivendo temporariamente por aquela casa e depois de alguns anos nós vamos partir. 아무것도 내 게 없어요. Não existe nada que é meu. 이 세상에 올 때 아무것도 가지고 온 게 없음에 떠날 때 아무것도 가져갈 수 없다 그랬어요. Já que quando eu vim para o mundo eu não trouxe nada, ao partir não levarei nada. 그럼 어떤 것만 가져갈 수 있을까요? Então o que será que eu posso levar deste mundo? 진짜 내 건 뭐가 진짜 내 O que 걸까요? é verdadeiro, o que é meu neste mundo? 영원히 내 게 있습니다. Existe algo que é verdadeiro, eternamente meu. 주님을 위해서 살아간 거. A minha vivência pelo Senhor. 내가 주님을 믿은 거. Eu ter crido no Senhor. 하나님의 말씀을 믿은 거. Eu ter acreditado no Senhor. 그리고 하나님의 말씀대로 순종한 거. E eu ter obedecido conforme a palavra do Senhor. 내가 형제 자매를 위해서 수고한 거. Eu ter me esforçado pelos irmãos. 교회를 위해서 수고한 거. Eu ter me esforçado pela igreja. 복음을 위해서 수고한 거. Eu ter me esforçado pelo evangelho. 주님을 섬긴 거. Eu ter servido ao Senhor. 그건 영원히 남습니다. Tudo isso resta para sempre. 우리가 천국 갈 때 그것이 나를 따른다 그랬어요. E nós quando fomos ao céu, na Bíblia diz que isso nos segue. 여러분, 우리는 기억해야 됩니다. Então nós precisamos lembrar. 세상 사람처럼 살면 안 됩니다. Nós não podemos viver como as pessoas do mundo. 세상 사람이 살아가는 방식처럼 살아가는 건 망하는 삶이에요. Nós vivemos a vivência como as pessoas do mundo, é a maneira de você ir para a perdição. 예수님과 상관없는 É uma 삶입니다. vivência que não tem nenhuma relação com o Senhor 그건 죽은 Jesus. 삶이에요. É uma vida morta. 여러분, 말씀대로 살아야 됩니다. Tem que viver conforme a palavra. 그 시편에 보면 악인의 장막에 악인의 아주 화려한 집에 사는 것보다
내 하나님 집에 문지기로 하루 사는 게 낫다 그랬어요. Então na Bíblia diz que é melhor eu viver um dia como porteiro na casa do Senhor do que eu viver com grandes riquezas na casa do ímpio. 여러분, 악인의 큰 집에서 살아가는 건 뭘까요? O que será que é você viver numa casa grande do ímpio? 이 세상 사람의 방식대로 살아가는 겁니다. É viver como as pessoas deste mundo. 하나님과 상관없이 살아가는 É 거예요. uma vivência sem relação com Deus. 근데 그렇게 평생 살아도 아무것도 남지 않는다. Mas mesmo que você viva eternamente assim, nada te resta. 근데 하루를 살아도 하나님과 함께 사는 게 남는 거예요. Mas mesmo que você viva por um dia, você viver como porteiro do Senhor, isso é o que resta. 그게 뭡니까? O que é isso? 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀대로 사는 거예요. É você crer na palavra do Senhor Deus e viver conforme. 마태복음 6장에 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라 É 그랬어요. por isso que no Mateus capítulo 6 o Senhor ele diz: buscai primeiro o seu reino e a sua justiça. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. É assim as demais coisas vos serão acrescentadas. 여러분, 이 말씀이 믿어지세요? Vocês conseguem acreditar nessa palavra? 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 Então 더하시리라. buscai primeiro o seu reino e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. 예수님이 하신 말씀이죠. Isso é a palavra que o Senhor Jesus 여러분, 이 disse. 말씀이 믿어지세요? Vocês conseguem crer nessa palavra? 여러분, 그 말씀을 진짜 믿고 그대로 한번 살아보세요. Então tente acreditar nessa palavra e viver conforme. 정말 이 모든 것을 나에게 더하시는지 안 더하시는지 한번 살아보세요. Tente viver para ver se o Senhor ele não acrescenta todas as coisas na minha vida ou não. 진짜 더하십니다. Com certeza ele acrescenta. 우리 한번 그거 찾아봅시다. Vamos 마태복음 procurar essa 6장. palavra. Mateus 이런 capítulo 6. 말씀을 외우셔야 됩니다. Essa palavra vocês precisam decorar. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas estas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino de Deus, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. 우리가 해야 될 일은요, 먼저 하나님을 위해서 사는 거예요. Então primeiro o que nós devemos viver é viver pelo Senhor. 그러면 어떻게 하시겠다고 약속해 주시잖아요. E assim o que ele prometeu para nós? 먹을 거, 입을 거 모든 것 하나님께서 책임져 주시겠다는 겁니다. Comer, beber, vestir, tudo isso o Senhor se encarrega. 그리스도인의 삶의 방식은 바로 이겁니다. A maneira da vivência de um cristão é essa. 여러분, 이 말씀을 믿고 이대로 사는 게 그리스도인의 삶의 방식이에요. Você acreditar nessa palavra e viver, isso é a maneira do cristão. 여러분이 여러분의 생명을 지킬 수 있어요? Então vocês conseguem proteger a própria vida de vocês? 여러분, 며칠 전에 브라질에 홍수가 나가지고 수십 명이 죽었잖아요. Então, um tempo atrás teve uma grande tempestade no Brasil e muitas pessoas morreram. 브라질뿐만 아니라요. 지금 중국에 그 신종 코로나 바이러스가 지금 전 세계로 퍼져가지고요. 수많은 사람들이 죽어가고 있습니다. Então, não só no Brasil, mas na China também está tendo uma grande doença por causa do coronavírus e muitas pessoas estão morrendo. 그 들으셨죠? Vocês ouviram isso? 코로나 비루스라 그러네. 코로나 비루스. 네. 지금 브라질에도 그게 전염자가 생겼다고 그러더라고요. Então, eles disseram que havia um suspeito em Minas Gerais aqui no Brasil. 지금 중국은요. 수만 명이 감염됐습니다. Então, mas na China são centenas de pessoas que estão 하루에 infectadas. 지금 거의 100명씩 죽어가고 있어요. Então, por dia devem morrer por volta de 100 pessoas. 지금 저도 한국에 있는 분들이랑 통화해 보니까요. 한국 사람들 좀 무서워가지고요. 사람 많은 곳에 안 간대요. Então eu conversei com alguns coreanos e eles estão com medo de irem para o lugar onde tem 전부 muitas 다 pessoas. 마스크 쓰고 있어요. 마스크. Todos eles andam de máscara. 여러분, 그 전에 이런 일이 있었어요? Antes tinha algo assim? 여러분, 이런 일이 있었습니까? Tinha alguma coisa assim? 그런데 예수님이 마태복음 24장에 뭐라 그랬어요? Mas o que o Senhor ele disse em Mateus capítulo 24? 제자들이 예수님께 물었잖아요. O que o Senhor respondeu aos discípulos? 예수님 다시 오실 때 이 세상에 어떤 징조가 Os 있겠습니까? discípulos perguntaram: Senhor, quais os sinais que haverá na vinda? 몇 가지 징조를 말씀하셨죠. Então, mas o Senhor Jesus disse alguns dos sinais. 내가 그리스도, 예수 그리스도라는 가짜들이 나타나게 될 것이다. Haverão muitos falsos cristos. 여기 브라질리아에 한 사람 있죠? Aqui em Brasília tem um homem que se diz Cristo. 아시죠? Você sabe? 내가 예수다. Ele fala: Eu sou Cristo. 그리고 또 하나가 뭐냐면 전염병입니다. E também são pestes. 내가 다시 올 pestilências. 때
온 세상에 전염병이 창궐하게 될 것이다. Então o Senhor diz que quando Ele estiver para a sua vinda, muitas espécies, muitas doenças estão se alastrando pelo mundo. 여러분, 세계적인 전염병이 우리 시대에 다 생겨났습니다. Então as doenças infecciosas que sejam globais estão surgindo agora no nosso tempo. 여러분, 에이즈 이것도 1980년대 초에 생긴 거예요. E a AIDS também em 1980 que se alastrou pelo mundo. 사스, 메르스 전부 다 우리 시대에 생긴 겁니다. Então o SARS, o MERS, todos eles aconteceram no nosso tempo. 또 브라질에 몇 년 전에 막 저기 했던 지카 바이러스도 우리 시대에 생긴 거예요. Há alguns anos atrás na Copa também nós tivemos, na Olimpíadas nós tivemos também o Zika vírus. 지금 또 중국에서 이번에 발견된 것도 신종 처음으로 발견된 거예요. 처음으로. E também aqui o que foi descoberto na China, ele é uma outra forma, uma nova forma de coronavírus, de uma pneumonia. 지금 전 세계가 두려움에 떨고 있어요. Então todas as pessoas elas estão assustadas. 여러분 이런 뉴스를 보면 여러분 뭐 어떤 생각이 드세요? Quando vocês olham para esses noticiários, o que vocês sentem? 아이고 뭐 브라질은 뭐 저 중국하고 반대편이니까 뭐 괜찮네. Ah, o Brasil já que está lá do outro lado da China, então não tem problema. 아, tudo bom. Tá tudo bom aqui. 물론 안전한 건 감사하죠. Então realmente é um grande agradecimento ter segurança. 근데 뭐 어떤 걸 생각해야 됩니까? Mas o que precisa pensar aqui? 야, 예수님 말씀대로 되고 있구나. Então, tudo está acontecendo conforme o Senhor Jesus. 예수님 재림하실 날이 가깝구나. Então, realmente a vinda do Senhor está próxima. 내가 정말 정신 차려야 되겠구나. Eu preciso acordar. 내가 깨어 있어야 되겠구나. Eu preciso estar acordado. 야, 내가 정말 구원 받은 게 맞나? Então, será que eu realmente recebi a salvação? 내가 정말 내가 주님 오시면 정말 천국 갈 수 있나? Será que eu realmente posso ir para o céu se o Senhor Jesus ele retornar? 내 믿음을 돌아봐야 됩니다. Eu preciso olhar para a minha fé. 우리 가족은 구원 받았나? Será que meus familiares receberam a salvação? 우리 가족에게도 복음을 전해야 Eu preciso 되는데 pregar o evangelho para eles também. 그런 생각을 해야 됩니다. Vocês precisam pensar nisso. 그래서 여러분 이번에 2월 마지막 주에 오전 집회를 좀 해보려고 그래요. É por isso que dessa vez 세미나로 비빌리꽃 다망야. Perdão. E é por isso que dessa vez nós queremos fazer o seminário bíblico pela manhã. 지금까지는 항상 이게 밤에만 했잖아요. Então nós fizemos sempre pela noite. 그러니까 낮에 하면 더 말씀 듣기 좋은 분들도 계시더라고요. Eu acredito que também tem muitas pessoas que fica mais fácil ouvirem a palavra pela manhã. 물론 이제 직장 다니는 분들은 참석하기 어렵겠죠. Claro que as pessoas que trabalham é difícil elas participarem. 근데 이제 오전에 10시부터 12시까지 할 겁니다. Então, mas nós iremos fazer esse seminário bíblico pela manhã, de 8 às 10 horas da manhã. 10시부터 12시까지. Perdão, de 10 às 12. 그때 이제 할 텐데 그때 오전에 시간이 되는 분들은 꼭 참석해서 말씀을 들으세요. Então, as pessoas que puderem participar, que vocês possam vir pela manhã para ouvir essa palavra. 그리고 이렇게 가족들 이렇게 전도할 분들 전도하세요. E que vocês possam evangelizar para os familiares de vocês que vocês precisam. 구원받는 말씀을 전할 겁니다. Então, vamos pregar a palavra para receber a salvação. 예수님이 거듭나야 천국 갈 수 있다 O 그랬잖아요. Senhor Jesus disse que é preciso nascer de novo para ir para os céus. 여러분 정말 거듭나셨습니까? Então, será que vocês nasceram de novo? 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다 그랬어요. Então, o Senhor ele disse que não tem como ver o reino dos céus se você não nascer de novo. 거듭나는 게 제일 중요한 문제입니다. Então, nascer de novo é o maior problema que tem para ser resolvido. 여러분 예수님은 죽음을 이기시고 이 세상을 이기셨습니다. O Senhor Jesus é aquele que venceu a morte e ele venceu este mundo. 세상을 이기셨기 때문에 우리는 두려워하고 염려할 필요가 없습니다. Então não temos o porquê de temermos este mundo, tememos a 우리의 morte. 모든 걱정과 근심을 주님께 맡겨야 돼요. Todas as nossas preocupações e dificuldades precisamos deixar para com o Senhor. 그리고 우리가 할 일은 하나님 말씀에 순종하며 살아가는 O que 겁니다. devemos fazer é viver obedecendo a palavra do Senhor. 그러면 하나님이 지켜주세요. E então o Senhor ele irá nos proteger. 제가 전에도 한번 말씀드렸잖아요. Eu já disse no tempo passado para vocês. 제가 이게 교회 목사가 되기 전에 학교에 교사였었다 그랬죠. Então antes de eu me tornar pastor, eu era professor em uma escola. 한국의 고등학교에서 한국어를 가르치는 Eu 교사였습니다. era professor de gramática lá no ensino médio da Coreia. 그런데 어느 날 교회에서 학교를 그만두고 이렇게 전도인으로 들어오겠냐고 물어보셨어요. Mas um dia a igreja me perguntou se eu iria largar o meu trabalho e entrar como um evangelista para dentro da igreja. 교회 전도사 목사로 일할 수 있겠냐? Então eles perguntaram: será que você consegue trabalhar como pastor dentro da igreja? 고민이 많이 됐습니다. Então eu tive grandes pensamentos.
교사로 사는 게 월급도 더 많아요. Então, viver como professor, eu tenho bem mais salário. 그리고 우리 제 자매도 같이 교사였기 때문에 더 많은 돈을 벌 수 있어요. Minha esposa também era professora, então nós podíamos ganhar muito dinheiro juntos. 그리고 교사는 그 연금이 아주 잘 돼 있어요. 연금. E professores na Coreia, a aposentadoria está muito bem feita. 그러니까 늙어 죽을 때까지 먹고 사는 거는 걱정 안 해도 되죠. É por isso que não tem preocupação nenhuma em comer e viver neste mundo até a morte. 일 안 해도 연금 있기 때문에 걱정 없어요. Mesmo que eu pare de trabalhar depois da aposentadoria, eu não tenho preocupação nenhuma. 방학도 있고. Tem férias. 그래서 한국에서는요. 학교 선생님 되는 직업이 아주 인기가 높아요. É por isso que é bem, como posso dizer, é bem famoso entre todas as pessoas se tornarem professor. 고민이 됐습니다. Então eu tive um grande pensamento sobre isso. 그런데 우리가 이 세상에서 잘 먹고 잘 사는 게 인생의 목적이 아니잖아요. Então, mas o motivo de nós vivemos neste mundo não é para comermos ou vivermos bem no mundo. 내가 교사로 계속 살면 그래 잘 먹고 이 세상에서 편안하게 그냥 어려움 없이 편안하게 살 수 있겠죠. Se eu viver realmente como professor, eu posso viver sem dificuldades, sem muitos 근데 problemas. 주님 앞에 갔을 때 Mas se eu for para diante do Senhor, 뭐가 남을까? o que será que me resta? 내 인생이 정말 성공한 인생일까 그게? Será que a minha vida é uma vida de sucesso? 세상 사람들은 좋아하는 인생일지 모르지만 하나님 앞에서도 그게 하나님 앞에서도 그게 성공한 인생이냐 그거예요. As pessoas deste mundo podem gostar, podem estar felizes, mas será que essa vida é uma vida de sucesso diante do Senhor? 그래서 하나님 앞에 순종하기로 결심을 É 했습니다. por isso que eu decidi obedecer diante do Senhor. 학교를 그만두고 교회에 들어가겠습니다. Eu deixei a escola e disse: não, Senhor, eu vou entrar para a igreja. 근데 저희 어머니가 막 슬퍼하고 우셨어요. E minha mãe, ela ficou muito triste, começou a chorar. 너 꼭 그렇게 해야 되냐? Falou: nossa, você precisa fazer isso. 그냥 학교 교사로 있으면 안 되냐? Você não pode ficar só como professor. 학교 교사로 있으면서 교회 열심히 다니면 되잖아. Que é só você ficar como professor e frequentar muito bem a igreja. 어쨌든 어머니 마음은 슬퍼하셨지만 제가 어떤 말로 위로가 안 됐어요. Então, o coração de minha mãe pode ter se entristecido, mas eu não tinha outras palavras para consolar. 하나님이 우리 인생을 책임져 주실 거예요. E eu disse: o Senhor Deus, ele vai se responsabilizar pela nossa vida. 그리고 학교를 그만두고 이제 교회 전도사가 되었습니다. Eu deixei a escola e me tornei um evangelista. 그런데 제가 학교 그만두고 바로 그 다음에 우리 학교에서 큰 사고가 일어났어요. E depois que eu deixei a escola, aconteceu um grande acidente na minha escola. 학생들 수백 명이 한 배에 타고 섬에 이렇게 여행을 가는 거였습니다. Então, eram centenas de estudantes num cruzeiro para viajarem até uma ilha. 매년 해마다 한 번씩 가요. Todos os anos nas escolas na Coreia fazem isso, viajam. 저도 학교에 있을 때 그 배를 타고 갔다 왔어요. E eu também ia indo com o cruzeiro indo para essas ilhas. 그런데 그 배가 가다가 그만 바다에 침몰해 버린 거예요. Então, mas esse barco, enquanto estava indo, ele teve um naufrágio. 수많은 사람들이 죽었습니다. E centenas de pessoas morreram. 350명 죽었어요. Então, morreram por volta de 350 pessoas. 제가 아는 선생님들도 많이 죽었습니다. Então, muitos dos professores que eu conhecia morreram ali no barco. 내가 만약에 학교에 있었으면 저도 틀림없이 그 배를 탔을 거예요. Então, com certeza, se eu estivesse naquela escola ainda, eu também teria entrado naquele barco. 저 역시 죽었을 겁니다. Eu também teria morrido. 여러분, 내가 내 생명을 지킬 수 있어요? Então, será que eu posso proteger a minha vida? 어머니가 저의 생명을 지켜줄 수 있습니까? Será que a minha mãe pode guardar a minha vida? 어머니는 저를 사랑하셔서 계속 학교에 남아 있으라고 말씀하셨죠. É por isso que a minha mãe, já que ela gostava, ela ama a minha vida, ela disse para eu permanecer na escola. 제가 그때 하나님의 말씀을 듣지 않고 어머니의 말씀에 순종했다면 어떻게 됐을까요? Mas naquele tempo, se eu não tivesse ouvido a palavra do Senhor Deus e tivesse obedecido à vontade da minha mãe, o que teria acontecido? 좀 죽었을 수 있습니다. Pode ser que eu tivesse morrido. 어머니 마음은 어떨까요? O que seria que teria acontecido com o coração da minha mãe? 어머니의 마음은 어떨까요? O que seria que aconteceria com o 아마 coração dela? 평생 나 때문에 내 아들이 죽었다라는 그 생각을 가지고 살 수도 있어요. Com certeza ela poderia viver a vida toda dela pensando: meu filho morreu por causa de mim. 여러분, 우리가 사람을 기쁘게 해야 될까요? 하나님을 기쁘게 해야 될까요? Então será que nós precisamos agradar ao Senhor Deus ou agradar as pessoas deste mundo? 여러분, 우리는 가장 먼저
하나님 뜻에 순종해야 Então, 됩니다. primeiro nós precisamos obedecer à vontade do Senhor Deus. 우리가 하나님 뜻대로 살아가면 하나님이 우리의 모든 걸 지켜주세요. Então, o Senhor, se eu estou vivendo pelo Senhor, que o Senhor possa proteger todas as minhas coisas. 내가 이 말씀에 순종하며 살다가 내가 죽더라도 난 이 말씀에 순종해야 되겠다. 그렇게 하면 죽지 않습니다. Então, se eu falar, mesmo que eu morra, eu vou viver obedecendo a essa vontade do Senhor Deus, então eu não vou morrer. 내가 이 말씀대로 살다가는 내가 거지가 된다 할지라도 난 이 말씀대로 살겠다. Se eu falar, mesmo que eu me torne mendigo, eu quero viver conforme esta palavra, viver, 그럼 거지가 됩니까? você vai se tornar mendigo? 하나님이 절대 그렇게 안 하죠. Claro que o Senhor Deus não vai deixar. 저 하늘의 새를 봐라. Então, olhe para as aves do céu. 아무 일도 안 하지만 하나님이 먹이시고 입히신다. Eles não fazem nenhum trabalho, mas o Senhor nos dá a comida de todos os dias. 저 들에 핀 꽃 하나를 봐라. Olhe para aquelas ervas no campo. 솔로몬이 가졌던 모든 영광도 저 꽃 하나만 갖지 못하다. Então, toda a glória que Salomão tinha não tem como se comparar com aquela flor no campo. 여러분 우리가 우리의 인생을 책임지는 게 아닙니다. Então, nós não nos responsabilizamos de nossa vida. 우리가 할 일은 하나님 말씀을 믿고 그 말씀대로 살아가는 거예요. Então, eu preciso crer conforme a palavra do Senhor Deus e viver conforme ela. 그러면 이 모든 것을 너희에게 주시겠다. E então todas as coisas me serão dadas. 하나님이 지켜주십니다. O Senhor, Ele protege. 살아가는 데 필요한 모든 걸 주셔요. Ele nos dá todas as coisas para poder viver. 그게 그리스도인의 삶의 방식입니다. Isso é a maneira da vivência de um cristão. 우린 그렇게 살아야 됩니다. Nós precisamos viver assim. 여러분 세상 사람들처럼 살면 죽는 거예요. Se você viver com as pessoas do mundo, você perece. 그건 세상에게 지는 겁니다. É você perder ao mundo. 시편 Então, vamos procurar Salmos. Salmos capítulo 23. Salmos capítulo 23, versículo 4. 23 e versículo 4. 예, 우리 천천히 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos devagar esse versículo. 1, 2. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 여기 보면 우리가 때로는 사망의 음침한 골짜기를 걸어갈 때도 있습니다. Então existem momentos que nós caminhamos pelo vale da sombra da morte. 여러분 내가 캄캄한 밤에 그 깊은 골짜기를 한번 걸어간다고 생각해 봐요. Então vamos pensar que numa noite muito escura eu estou caminhando por um vale. 두렵잖아요. Vocês têm medo? 이 옹사가 나타나는 거 아니야? Será que não vai sair uma onça dali do mato? 혹시 강도가 나타나는 거 아니야? Será que não vai sair um ladrão ali? 무섭잖아요. Nós temos medo. 우리가 세상을 살 때요. 그런 두려움과 근심 걱정이 나를 확 감쌀 때가 있습니다. Tem momentos que esse medo ele toma conta de nós. 이러다 나 망하는 거 아니야? Então começamos a pensar, será que eu não vou fracassar assim? 이러다가 나 죽는 거 아니야? Será que eu não vou morrer assim? 무섭고 두려울 때가 Tem 있어요. muitos momentos que você tem medo, 그런데 mas 그럴 때도 주님이 나와 함께 하신다 그랬어요. nesses momentos também o Senhor ele está junto comigo. 주님의 지팡이와 막대기가 나를 지키신다. Aqui ele fala que a vara e o cajado do Senhor me consolam. 주님이 나와 함께 걸으십니다. Quer dizer que o Senhor ele está caminhando comigo. 내가 항상 하나님 말씀대로 살고 하나님 편에 서면 하나님이 내 편이 되어 주시는 거예요. Então sempre quando eu viver pela palavra do Senhor Deus, conforme a vontade do Senhor Deus ele se torna do nosso lado. 두려울 게 없어요. Então não tenho o que temer. 주님이 세상을 이기시고 죽음을 이기셨습니다. O Senhor ele venceu o mundo, ele venceu a morte. 여러분 진짜 기뻐할 수 있어요. Então vocês realmente podem estar felizes, 이제 천국이 내 겁니다. porque o reino dos céus é meu. 하나님이 내 거예요. O Senhor Deus é meu. 예수님도 내 겁니다. O Senhor Jesus também é meu. 여러분 이 말씀을 믿고 우리 이렇게 살아야 돼요. Então nós precisamos acreditar nessa palavra e viver assim. 근데 이 기쁨과 즐거움을 나만 가지고 있어서는 안 됩니다. Mas essa felicidade não posso somente eu guardar para mim mesmo. 다른 사람에게 전해야 돼요. Eu preciso pregar para outras pessoas. 그게 주님이 승천하실 때 우리에게 부탁하신 거잖아요. Isso é o pedido que o Senhor fez quando ele retornar para antes de ele subir aos céus, quer dizer, perdão. 너희는
예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되어야 돼. O Senhor disse: Vós sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Judá. Samaria e Judá e até os confins da terra. 여러분 2000년 전에 이 복음을 깨달은 사람은 몇 명 안 됐습니다. Então, realmente não eram muitas pessoas que receberam a salvação, que compreenderam esse evangelho naquele tempo. 예루살렘에서 살고 있는 예수님의 제자들 몇 명이었어요. Eram somente alguns discípulos do Senhor que viviam em Jerusalém. 근데 예수님이 땅 끝까지 복음을 전하라고 하셨습니다. Mas o Senhor ele disse para pregar o evangelho por todos os confins da terra. 그런데 정말 복음이 전해져서 온 세상에 전해졌습니다. Então, mas o evangelho foi pregado continuamente, foi pregado pelo mundo todo. 여기 브라질까지도 전해졌어요. E chegou até o Brasil. 한국에도 전해졌습니다. Foi pregado até na Coreia. 그런데 아직도 예수님이 우리에게 영생을 주셨다는 걸 모르고 살아가는 사람들이 많이 있습니다. Mas tem muitas pessoas que ainda vivem sem conhecer que o Senhor ele nos deu a vida eterna. 그 사람들에게 예수님을 전해줘야 돼요. Então nós precisamos pregar o evangelho para essas pessoas. 예수님이 떠나시면서 우리에게 또 다른 보혜사를 우리에게 보내주셨습니다. Então o Senhor Jesus partindo, ele nos permite outro consolador. 보혜사는요, 우리를 지켜주시고 보호해주시고 위로해주시는 분이에요. Consolador é aquele que nos protege, nos guarda e nos consola. 예수님이 계실 때는 예수님이 그런 역할을 하셨었죠. Antes, quando o Senhor Jesus estava neste mundo, ele era o nosso consolador. 지금 예수님은 올라가셨잖아요. Mas agora o Senhor ele subiu. 지금 우리에겐 그러면 보혜사가 없습니까? Então agora será que não tem o consolador para a nossa vida? Não. 예수님이 또 다른 보혜사를 보내주신다 그랬어요. O Senhor ele disse que iria enviar outro consolador. 그분이 누굽니까? Quem é este? 성령님. É o Espírito Santo. 자, 우리 마지막으로 한 구절만 보겠습니다. Vamos ler mais último versículo. 주한 다시 14장 João capítulo 14, 26절. versículo 26절. versículo 그 보혜사를 보내 16절. 16절. 네. João capítulo 14, versículo 16. 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos. 1, 2. E eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 또 다른 보혜사를 우리에게 보내주시겠다고 Ele 하셨어요. fala, ele vos dará outro consolador. 실제로 주님이 올라가시고 우리에게 성령을 보내주셨습니다. O Senhor, quando ele subiu aos céus, ele nos permitiu o Espírito Santo. 성령님이 우리와 항상 함께 계셔요. Quer dizer que o Espírito Santo ele sempre está conosco. 항상 우리와 함께 Ele 계십니다. sempre está conosco. 그리고 우리를 보호하시고 가르치시고 도와주셔요. E ele pode nos guardar, ele pode nos ensinar. 성령님이 우리의 연약함을 도우십니다. O Espírito Santo é aquele que realmente nos ajuda nas dificuldades. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. 한번 읽어주세요. Eu irei ler. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. 여기 에스피리투가 성령님입니다. Aqui o Espírito se refere ao Espírito 여기 Santo. 성령님이 우리의 연약함을 도우신다 그랬어요. O Espírito Santo é aquele que ajuda nas nossas dificuldades. 우리는 우리에게 필요한 것이 무엇인지도 모르고 어떻게 기도할지도 몰라요. Nós não sabemos as nossas fraquezas, nós não sabemos como orar. 그럴 때에도 성령님이 탄식하면서 우리를 위해서 직접 기도하신다 E 그랬어요. nesses momentos o Espírito Santo ele intercede por nós, ele ora por nós. 하나님의 뜻대로 우리를 위해서 기도해 주셔요. Quer dizer que ele está orando por nós conforme a vontade de Deus. 지금 우리 안에서 성령님이 우리를 위해서 기도하십니다. Agora mesmo o Espírito Santo dentro de nós está orando 그런데 por nós. 구원받은 사람에게만 성령이 계셔요. Mas o Espírito Santo ele somente está presente para aquele que recebeu a salvação. 구원 받을 때 성령을 받습니다. Nós recebemos o Espírito Santo quando recebemos a salvação. 하나님의 은혜를 깨달을 때 그 성령이 우리 안에 Quando 들어오셔요. compreendemos o evangelho do Senhor, o Espírito Santo entra para dentro de nós 그리고 결코 떠나지 e 않습니다. jamais parte. 여러분 성령 받기를 원하셔요? Vocês querem receber o Espírito Santo? 그럼 막
무슨 뭐 춤추고 막 방언기도 하고 그래서 받는 게 아니에요. Então não é você ficar dançando, você ficar fazendo orações de dom de língua e para você 막 receber. 한국에서 어떤 목사님이 성령 받아라 막 이러는 분도 있어요. Então tem pastores na Coreia que eles começam a gritar falando: "Receba o Espírito Santo". 그럼 막 어우 받은 사람은 막 뒤로 넘어집니다. As 막. pessoas que receberam o Espírito Santo caem para trás. 그럼 목사님이 성령 받아라면 성령 받는 거예요? Então o pastor ele gritaria: "Receba o Espírito Santo". Então todos recebem. 순전히 거짓말입니다. Então isso é uma mentira. 말씀을 듣고 깨달을 때 성령이 들어오셔요. Quando vocês compreendem a palavra, o Espírito Santo ele entra para dentro de nós. 하나님의 말씀을 듣고 믿을 때 성령이 들어오십니다. Ao ouvir e crer na palavra de Deus, o Espírito Santo ele entra para nós. 그래서 여러분 2월 24일부터 우리 그 성경 강연에 있는데요. 정말 내가 아직 성령을 받지 못했다, 구원을 받지 못했다 그런 분은 꼭 참석하셔요. A partir do dia 24 de fevereiro nós teremos esse seminário bíblico e quem realmente ainda não tem certeza que recebeu o Espírito Santo, que ainda não recebeu a salvação, pô, venha participar. 정리를 하겠습니다. Eu vou concluir. 주님이 제자들에게 두려워하지 말라 그랬습니다. Então o Senhor ele disse para os discípulos não temerem. 주님은 죽음을 이기시고 이 세상을 이기셨어요. O Senhor ele venceu a morte, venceu este mundo. 우리는 그 주님을 의지하고 말씀에 순종하며 살 수 있습니다. Então, mas nós realmente podemos depender do Senhor, podemos obedecer ao Senhor. 그렇게 살아갈 때 우리가요 진정한 마음의 기쁨과 평안을 얻을 수 있습니다. Então, quando nós vivemos assim, nós podemos ter a verdadeira paz, o verdadeiro descanso. 같이 기도하시겠습니다. Então vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘도 저희를 불러주시고 가르쳐 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos chamado, ter nos ensinado hoje também. 주님 우리에게 또 성령을 보내주셔서 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido o Espírito Santo para nós. 하나님의 말씀을 믿고 그 말씀을 의지하고 살게 해주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos acreditar na Sua palavra e possamos viver dependendo. 우리가 이 세상을 두려워해서 세상 사람처럼 살지 않도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós não vivamos com medo deste mundo como as pessoas deste mundo. 오직 하나님의 말씀을 의지하고 그 말씀에 순종하며 살게 해주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos depender somente a Sua palavra, viver obedecendo a Sua palavra. 주님 우리 가운데 아직 구원받지 못한 분이 계시다면 또 구원받을 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서. Senhor, dentre nós se existir alguém que ainda não recebeu a salvação, que o Senhor Deus permita a graça para que possa receber a salvação. 또 우리의 사랑하는 가족들도 또 구원의 은혜를 허락해 주시옵소서. E também para nossos familiares, que o Senhor Deus permita a graça para que eles possam receber a salvação. 또 점심 식사 후에 오후에 있는 모임도 주님 함께하여 주시옵소서. E que após o almoço e a reunião que nós teremos, que o Senhor Deus permita a sua grande graça. 주 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.